A festa de hoje, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, é a comemoração do final do tempo mais importante de toda a humanidade. Esses 33 anos que o Verbo eterno, encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria, aquele mesmo Verbo encarnado que nasceu em Belém, trabalhou naquela carpintaria de Nazaré, que depois do falecimento de seu pai adotivo, São José, saiu pelo mundo para pregar a boa nova da salvação universal, e também, depois de ter passado pela sua paixão, morte e ressurreição, ficou 40 dias na terra para instruir nos últimos detalhes aos seus apóstolos e logo disso subir aos céus. Não pode ser pouco considerado esse fato histórico. O mais importante da história da humanidade, esses 33 anos, não pode se comparar com nenhum tempo da história. Nós tivemos a presença do mesmo Filho de Deus entre nós. Verbum carum factum est habitavit in nobis. Então, as considerações que nós vamos tirar da ocasião de hoje não são menos importantes. Nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus. E, geralmente, nas imagens que representam essa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, fica marcado no chão os pés, as pegadas de nosso Senhor. E os apóstolos venerando aquela impressão. Isso é muito significativo. Porque todos nós, homem, mulher, adulto, criança, não importa. Todo aquele que tenha recebido a graça do santo batismo, todo aquele que possa se chamar cristão, deve se transformar em outro Cristo. A graça santificante não faz outra coisa de que uma pessoa possa ser, pela graça, o que Cristo é pela natureza. Que é Cristo? A união íntima, pessoal, das duas naturezas, humana e divina, obviamente a divina superior à humana, mas numa só pessoa, a pessoa do Verbo eterno. Isso por natureza, nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, pela graça, nós podemos conseguir a mesma coisa, em diferente escala, com uma diferença gigantesca, enorme, infinita. Nós, pela graça santificante, podemos transformar o nosso ser em outros Cristos, o que se dizia na igreja primitiva, Christiani alter Christus. Os cristãos são outros Cristos. Em cada etapa da nossa vida, ela deve se espelhar nos exemplos de nosso Senhor. Qual o exemplo que nós vamos tomar de nosso Senhor? É claro, obviamente, sair do mundo, não estar no mundo, não depender dele, utilizá-lo. Não como maquiavelismo, não é usar uma coisa e depois jogar fora, não é isso. Porque, inclusive, nosso Senhor disse que nós devemos praticar boas obras para que os homens vendo essas obras, glorifiquem ao Pai eterno. O nosso desapego das coisas terrenas deve ser absoluto, assim como era absoluta a distância entre nosso Senhor e a terra. Já não tinha contato, mas ficou o quê? As pegadas. Lembre-se, as palavras ensinam, é verdade. Porém, os exemplos arrastam. Quando nós pregamos, falamos do Evangelho, pode ser muito bonito, mas se essa pregação não vem acompanhada com a atuação dessas coisas pregadas, são palavras que o vento leva. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o bispo disse aqui mesmo, ontem, quando ele quis colocar como exemplo, ele podendo dizer que era o Criador do mundo, podendo dizer que era
Deus onipotente, quando diz um monte de coisa, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele provou essa humildade. Se ajoelhou diante de todos os seus apóstolos, inclusive diante daquele que ia entregar a sua vida. Inclusive diante de Judas, ele se ajoelhou e lavou os pés. Então ele se coloca como exemplo. Fala, porém atua também. Então, esse nosso desapego das coisas da terra, espelhada, exemplificado, esse desapego exemplificado na ascensão de Nosso Senhor, como deve ser? Estar nesse mundo como se não estivéssemos. Ter aquela disposição do Santo Jó, se nós perdemos algum negócio, se nós temos algum problema de saúde, se nós temos ou se ocorrer alguma catástrofe natural, Deus me deu, Deus tomou de volta, bendito seja Deus. Esse é o desapego das coisas terrenas. O cristão deve estar muito mais próximo do céu que da terra. Exemplo da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desapego das coisas do mundo. Não estar apegado às coisas do mundo. Que, se nós praticamos de maneira correta, se por meio da direção espiritual, se por meio da leitura espiritual nós alcançamos essa santa atuação, nós não somente vamos elevar as nossas almas, senão vamos deixar pegadas para que outros possam ver. As crianças não aprendem a falar desenhando A, B, C, não, de maneira alguma. Aprendem escutando seus pais. Da mesma maneira, uma criança deve aprender, por exemplo, a rezar escutando a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, a assistir à missa quando está ajoelhado, quando está em pé, quando está sentado. Isso são coisas que se aprendem com a vivência. E nós que temos a graça de ter a missa todos os domingos, todas as coisas que nós vamos aplicando esse princípio de que precisamente as palavras ensinam, sim, as palavras ensinam, porém os exemplos arrastam. Outra coisa que nós não podemos deixar de contemplar no dia de hoje é, sendo Nosso Senhor Jesus Cristo perfeitíssimo em todas as coisas que faz, e tendo dito que era conveniente que ele subisse aos céus, era evidente que nos ia deixar coisas para o nosso cuidado, ia deixar coisas para que nós não desviássemos do caminho. Primeiro, o Espírito Santo. Ele mesmo prometeu, é o que nós estamos esperando agora. 10 dias depois da ascensão, 50 dias depois da Páscoa. Vos convém que eu vá, porque senão não virá o Espírito Santo. Então Nosso Senhor deixa esse testamento preciosíssimo que todos nós, estando em graça de Deus, somos templos do Espírito Santo. Nosso corpo é templo. Nossa alma está dentro do corpo. Não está fora, está dentro do corpo. O homem não é alma ou corpo. Corpo sem alma é um cadáver. Alma sem corpo pode ser bem-aventurada ou condenada, mas não é homem. O homem é união de alma e corpo. E a nossa alma, estando em graça, é templo do Espírito Santo. Onde eu levo essa alma que acompanha sempre o meu corpo? Como está esse corpo? Falando da modéstia, como está esse corpo que dentro dele corresponde à moradia do Espírito Santo? O que eu estou fazendo com isso? Testamento de Nosso Senhor na ascensão. Outra coisa importantíssima, Nosso Senhor, sabendo que nós somos uma natureza propensa à sociedade, precisamos de viver em sociedade. A primeira das sociedades é uma família, pai, mãe, filho. Não há homem fora Adão que não tenha tido pai e mãe, um pai e mãe natural. Então, sabendo Nosso Senhor que nós nos manejamos em sociedade, Ele quis deixar um homem que o representasse, um homem que fizesse as suas vezes, que atuasse como ele, São Pedro, como o primeiro sumo pontífice, e todos os seus legítimos sucessores, que fazem as vezes de Nosso Senhor. Testamento do dia da ascensão. Nosso Senhor não ia ir embora e deixar a gente na deriva,
sem saber para onde ir, deixou o sumo pontífice. É verdade que agora nós estamos numa época onde não temos visivelmente o sumo, mas Deus vai dispondo todas as coisas para que quando vem a tribulação nós tenhamos a fortaleza e as possibilidades de encarar a tribulação e vencer. Não há nada que possa colocar em jogo a minha alma, a minha salvação, a verdade que os papas não tenham afirmado e ensinado já. Basta conhecer e basta ter fidelidade a esse testamento dado por nosso Senhor. Por último, porém não menos importante, quem deixou nosso Senhor na terra durante 25 ou 30 anos para cuidar dos apóstolos? Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora foi constituída mãe de todo o gênero humano ao pé da cruz, de maneira alguma. Quem diga isso não tem ideia de Mariologia ou de espiritualidade mariana. A Santíssima Virgem Maria foi constituída mãe espiritual de todo o orbe. Pode ser mãe dos cristãos ou aqueles que podem chegar a adquirir o cristianismo. Não é ainda, mas eles podem chegar a adquirir. No mesmo instante que ela se tornou mãe da cabeça da igreja. Ninguém é mãe da cabeça que não é do corpo. A promulgação dessa maternidade foi ao pé da cruz, mas Nossa Senhora começou a ser mãe de todos nós no momento da encarnação. Atualmente, mãe de todos aqueles que são cristãos. Potencialmente, quem sabe, um dia, se o pagão, se o herege, etc., retornar ou entrar ao seio da igreja, torna-se filho de Nossa Senhora. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou a sua mãe cuidando dos apóstolos. Parecia que eram os apóstolos que cuidavam dela, mas era o contrário. Nossa Senhora estava ali guiando, junto com os apóstolos. Vejam, texto das Sagradas Escrituras, os apóstolos perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus. Então esses 3 testamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo no momento da sua ascensão, importantíssimos para a vida espiritual. Ter respeito ao Espírito Santo, do qual minha alma é templo. Ter uma fidelidade cega ao sumo pontífice, verdadeiro, claro, verdadeiro. Estamos numa época extraordinária, porém tudo que foi dito pelos sumos pontífices, tudo, absolutamente tudo, devemos seguir cegos, porque é seguir a Cristo. E, por último, uma devoção tenra, devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, Puríssima. Obrigado, conselheiro. Paz e Filho.